amigos, mas agora eu vou conversar ao vivo com o deputado federal Zé Nobre Guimarães. Ele já está aqui para dividir tela conosco nesta manhã de terça-feira. A gente também conversar sobre esse assunto, por que não, né? Vai falar sobretudo sobre a chegada do curso de medicina, com esse polo científico aqui para o município de Quixeramobim. Este importante investimento do governo do estado do Ceará, que vai chegar para o município de Quixeramobim com a instalação do curso de medicina e também com a instalação de um curso de enfermagem, O deputado federal Zé Nobre Guimarães já havia conversado conosco em outras oportunidades, aqui mesmo dentro do Ponto de Vista, já falando sobre a chegada desse investimento importante aqui para o município. O deputado já está conosco ao vivo, direto de Brasília. Deputado, seja muito bem-vindo, muito bom dia, boa terça-feira para o senhor. Eu já começo nosso papo perguntando para o senhor quanto tem de empenho, deputado Guimarães, do senhor para a chegada desse investimento aqui no município de Quixeramobim. Bom dia, seja bem-vindo. Bom dia, meu caro Distênio, bom dia, ouvintes de todo o sistema Campo Maior, dos blogs, da TV, da rádio. Dizer que é um prazer imenso conversar com o povo de Quixeramobim nesse momento. E, em segundo lugar, de justificar. Eu estava ouvindo você falando da situação grave dos aumentos dos preços de vários da vida das pessoas, aumento de gasolina, aumento do gás e agora aumento da conta de luz. Sabe por que aumentou a conta de luz? Porque os deputados, a maioria, alguns que ficam inclusive andando em Quixeramobim, votaram pela privatização, a venda da Eletrobras e da Chesf. Estão repassando para o consumidor os prejuízos da venda da Eletrobras. Aí você pergunta, e por que isso acontece? Porque tem uma maioria que apoia Bolsonaro, como alguns que ficam perambulando pela nossa cidade, não tem coragem de assumir que são do lado do Bolsonaro e na hora do voto votaram a favor da privatização do sistema elétrico brasileiro. E hoje, eu estou fazendo esse introito, Aristênio, sabe por quê? Querem votar a privatização dos Correios. Vejam, vender uma empresa pública do porte dos Correios, essa empresa que foi no passado e que é ainda hoje uma empresa rentável, que dá lucro, que é patrimônio do Brasil, pois eles querem vender. Está na pauta aqui da Câmara hoje. É por isso que eu tinha até cancelado minha vinda aqui para Brasília, mas pelas minhas responsabilidades de liderar a oposição e pelo compromisso que eu tenho com o país, não posso estar ausente aqui de Brasília essa semana, e isso me impede de comparecer, de participar desse momento especial de Quixeramobim. Todo mundo sabe em Quixeramobim que essa é uma conquista da cidade, de todo o povo, mas é sobretudo do governador Camilo Santana. Há mais de um mês atrás, nós conversamos e lembram Quixeramobim que nós fizemos, inclusive, uma foto. Ele dizia, aliás, há um ano atrás, tudo começou com o curso de medicina na UVA no Crato. O governador disse, olha, eu quero fazer algumas extensões, eu quero deixar isso bem consolidado em algumas regiões. O curso de medicina no Crato, que é coordenado pela Universidade Regional, a URCA, Regional do Cariri. Vamos levar, há um mês e meio atrás, vamos levar uma extensão da UES para Canindé. E eu quero, Guimarães, até porque no passado o curso de medicina que foi assinado pela Dilma, quando o Temer entrou, ele cancelou aquela portaria que garantia a instalação do curso de medicina na cidade de Quixeramobim. O governador falou, eu quero constituir, montar ao lado do hospital regional deste grande equipamento público o curso de medicina. Foi nesta conversa que nós encaminhamos aqui para a Câmara o pedido, as comissões de Constituição e Justiça e Educação e Saúde encaminharam o pedido ao governador e tudo acertado com o governador para levarmos para a cidade esse complexo, esse polo que vai abrigar não só o curso de medicina, mas enfermagem. Na verdade, vai ser um centro de formação e qualificação, sobretudo para melhorar a assistência à saúde pública, porque vai formar melhor os profissionais de saúde. É claro que num momento como esse,
Eu vejo até que deputado que nunca botou os pés em Quixeramobim, que deve ter apoio do prefeito, fica dizendo que é uma conquista. Isso é uma conquista do governador, da cidade. É claro que nós temos que partilhar com todo mundo, com o prefeito municipal, com o vice-prefeito, com as lideranças políticas, mas esta conquista é nossa. Foi o governador Camilo Santana que me autorizou a divulgar que ia instalar esse complexo, esse polo técnico-científico de saúde pública em Quixeramobim. Portanto, eu me sinto na responsabilidade de anunciar em Quixeramobim que, assim como outros investimentos que nós fizemos, lembra que Quixeramobim, da adutora de Pedras Brancas para a cidade de Quixeramobim, alguns anos atrás, no governo Dilma, que nós levamos, foi este deputado que levou, não foi ninguém de fora que apareceu só para levar voto que Quixeramobim e não devolve para o serviço como nós fazemos. Foi assim a estrada Quixeramobim Encantado, vai ser assim na estrada Nenelândia, Quixeramobim, que já está se preparando a licitação, porque o governador também aprovou. Foi nas obras que nós levamos no passado, portanto, nós temos um legado de grandes conquistas para a cidade de Quixeramobim. E essa desse polo é muito importante para a nossa cidade. Portanto, eu quero, Alexandre, nesse aspecto aí, justificar o secretaria hoje. Eu fui informado pelo secretário Nelson Martins, que me convidou para ir. Eu disse que não poderia ir hoje por conta, até sugeri que fosse sexta-feira eu estaria aí, mas de qualquer maneira, independente da minha presença ou não, como representante da cidade, que quero ver aqui em Brasília, que é importante essa conquista que o secretário vai anunciar, por determinação do governador, recurso exclusivamente do Estado, dos cofres do Estado. Não tem um centavo de prefeitura nem coisa nenhuma. É uma conquista coletiva, do compromisso que o governador Camilo Santana e nós temos com a saúde pública, como foi a construção do hospital regional, como está sendo o hospital regional de Limoeiro do Norte. Nós queremos fazer com que a saúde pública em Quixeramobim seja melhorada cada vez mais. Como agora, eu conversei com o governador nesse final de semana, que eu o visitei no local que ele estava hospedado, lá em Capuí, que ele me convidou para ir até lá. E nós apresentamos, Alexandre, não sei se você lembra que você me cobrou alguns dias atrás. Precisamos levar algumas UTIs para o Hospital Pontes Neto. Sim. Também, para a gente dar cada vez mais, ampliar os serviços. Pedimos pelo menos 10 para dar esses equipamentos ao Hospital Pontes Neto, que é uma referência, sempre foi uma referência até cultural para a nossa cidade. É por isso, Alexandre, que nesse momento, eu quero dizer diretamente aqui de Brasília, ao povo de Quixeramobim, não é porque tem divergência com um ou com o outro, ou com o prefeito, ou enfim, não se trata disso. Aliás, eu sempre ajudei, não tem um deputado federal que tenha ajudado mais essa cidade do que o deputado Guimarães. Mesmo os prefeitos nunca tendo votado em mim. Mas não se trata de voto, trata-se de conquista para a cidade, de unir a cidade pelas pessoas de bem, sem essa politicagem, sem esse oportunismo de aparecer e alguém querer fazer as festas com o chapéu alheio. Não, essa conquista é da cidade de Quixeramobim, é do povo de Quixeramobim e é, sobretudo, comandada pelo governador Camilo Santana. É o governador que autoriza, e foi ele que me autorizou a anunciar em primeira mão. É por isso que eu fiz e podem, evidentemente, confirmar com o governador. É uma conquista grande, vai dar muito prestígio à nossa cidade, vai ser fundamental também do ponto de vista econômico, fomenta o turismo, os serviços, é mais investimento, portanto, a questão do emprego. Eu estou muito contente, muito feliz, porque as principais obras dessa cidade teve a minha participação. Foi o saneamento da cidade, lá na época do prefeito Edmilson Júnior, que a Dilma autorizou. Foi o governo do PT que autorizou. Lembra? A Ponte da Maravilha, a duplicação que teve uma emenda de 1 milhão meu, o Minha Casa e Minha Vida de Quixeramobim, também foram recursos do governo do PT, as estradas, e tem muita coisa que nós vamos fazer ainda, por exemplo, na área hídrica, que nós precisamos fazer uma reforma no açude fogareiro para levar água através de um sistema adutor para a cidade de Quixeramobim, é outro projeto importante. Tem também uma outra reivindicação, que é a estrada Quixeramobim Boa Viagem, também que é uma reivindicação da
de uma demanda importante para a cidade. É assim que nós vamos trabalhando. O centro de convenções, aliás, é uma conquista grande, não foi feito ainda porque a prefeitura não resolveu o problema do terreno, as areninhas, os abastecimentos de água. É assim que a gente tem procurado trabalhar, sem querer usar isso eleitoralmente, porque quem tem compromisso com essa cidade faz como nós estamos fazendo há muitos anos, trabalhando, unindo, juntando e principalmente considerando muito o que pensa o povo dessa cidade. É por isso que eu quero dizer da minha alegria de partilhar esse momento com o povo de Quixeramobim. Deputado, daqui a pouquinho a gente vai falar mais sobre a visita do secretário aqui ao município de Quixeramobim, mas eu queria complementar a chegada desse curso de medicina, também com o curso de enfermagem, com todo esse polo científico que vai ser montado aqui no município, um investimento significativo e que, sem dúvida, assim como foi a conquista do Hospital Regional do Sertão Central, também é a chegada desse curso de medicina aqui para o município de Quixeramobim. Então, para ficar claro de vez e para que a nossa população não reste dúvida acerca desse assunto, já estava nos planos do governador Camilo Santana, já estava nos planos da Secretaria de Saúde do Estado, a construção desse importante investimento aqui para Quixeramobim e também a importância de ter alguém que esteja do lado lá cobrando, buscando, sabendo. O senhor é desses de que fica no pé para buscar que esses investimentos sejam acelerados e que essas estruturas estejam à disposição da nossa população? Sim, Alexandre, é importante dizer que nos últimos 2 anos eu praticamente aloquei para o Estado todas as minhas emendas em Brasília. O deputado federal tem direito a emendas. As minhas emendas do ano passado, por conta da pandemia, eu aloquei 1 milhão para a UPA de Quixeramobim, lembra? 1 milhão para a UPA de Quixeramobim. Depois, combinei com o governador Camilo Santana que ia botar mais 9 milhões para a saúde pública no estado. E o secretário Cabeto sabe, para atender os polos regionais de saúde pública, as policlínicas, os CELs, esses equipamentos que fazem a diferença, porque a ideia central do governador é a descentralização para aliviar essa que é uma verdadeira loucura. Todo mundo corre para Fortaleza e os hospitais de Fortaleza ficam abarrotados. Então, criar as condições para que os polos de saúde pública sejam equipados em condições para atender a população, essa é uma decisão do governador. Eu fico todo dia, todo mundo sabe da minha relação com o governador. Todo mundo sabe, assim como eu tenho uma relação com o presidente Lula. O governador Camilo Santana tem sido um aliado importante. Aliás, quando ele foi candidato a governador, foi por conta de uma decisão minha e do ex-governador Cid Gomes, que os dois juntos colocamos, eu renunciaria a minha candidatura ao Senado e o Camilo seria o candidato a governador. Ninguém lembra, mas foi lá em 2014, né? Lá em 2014. Portanto, a gente é parceiro. Não é só parceiro porque é deputado federal, não, é parceiro da amizade política, desde os tempos, há 25 anos que o Camilo é do PT, portanto nós temos uma identidade de visão, de futuro para o Ceará, e é por isso que nós vamos estar junto com Lula e Camilo, para trabalhar pelo Quixeramobim, você não tem a menor dúvida, e eu fico todo dia cobrando, por exemplo, quem foi que foi pedir o recurso para liberar recursos para a estrada Nenelândia Quixeramobim? O deputado Zé Guimarães. Quem foi que garantiu o recurso para a construção da adutora Pedras Brancas Quixeramobim? Foi o deputado Guimarães. Quem foi que aprovou lá atrás, nas gestões anteriores, o orçamento, na época da Dilma, para o saneamento básico? Foi o deputado Guimarães. Portanto, além de tantas outras emendas que eu aloquei para a nossa cidade. Portanto, essas conquistas, elas se devem, eles têm muito à nossa persistência, à nossa luta, à nossa cobrança. É todo dia. Eu falo com o governador quase todo dia, direto quando eu estou no Ceará, quando eu estou aqui em Brasília. O senhor tem conversado com o doutor Cabeto também ou não? Ultimamente não tenho conversado com o doutor Cabeto. As reuniões, ultimamente eu não tive com ele, porque eu sempre estou com o governador. E é importante dizer, né, que nesse final de semana eu estive com o governador lá em Capuí, na casa dele, em Redonda, conversando sobre os temas todos do Ceará. E ele me dizia que até abril ele quer deixar essas 3 coisas implantadas. Quixeramobim, esse complexo todo, Canindé, uma extensão da UES, e um curso de medicina no Crato. São 3 regiões que precisam muito, porque
fazer saúde de qualidade tem que fazer a integração. E o hospital universitário, com curso de enfermagem, junto com o hospital regional, é central para esse polo de saúde pública aí, Xeramobim. Eu só tenho a agradecer ao governador Camilo Santana por ter tido essa sensibilidade e ter atendido, que vocês já divulgaram, inclusive o nosso pleito encaminhado aqui pela Câmara Federal, todo mundo sabe disso. Bom, deputado, o prefeito Cílio Pimenta chegou também, logo após que houve esse anúncio da chegada desse curso, inclusive a gente já observou através das redes sociais que houve o anúncio aí de lives com a presença do deputado Domingos Neto e Osmar Baquite, sem citar o nome do senhor, que também foi importantíssimo para a viabilidade desse projeto. Como é que o senhor avalia esse comportamento, hein, deputado? É um pouco feio, né? Eu só tenho essa frase para dizer, é feio você não reconhecer, né? Porque o atual prefeito sabe o esforço que eu já fiz no passado, na gestão dele. Essas conquistas todas foram do deputado Guimarães, não foi outro deputado. Que Xeramobim, a autoridade de Xeramobim tem uma mania errada de que toda eleição inventa um deputado para votar. O deputado tira 10, 12 mil votos que já aconteceu, depois vai embora, nunca mais aparece. Isso não pode, isso é ruim para a cidade. Nós temos que dar à cidade o prestígio político, ou seus filhos da terra, como foi na época de Leor de Belém, né? Alfredo Machado, foram deputados que lutaram tanto por essa cidade, né? A cidade precisa de deputado estadual, e eu tenho procurado, eu estou no 4º mandato. Todas as eleições, na última eleição, eu fui o federal mais votado aí, sempre tem uma votação expressiva e vou continuar trabalhando, independente de alguém gostar ou não. O que eu queria num momento como esse era que todo mundo tivesse grandeza e dissesse, estamos juntos, todos, governador, prefeito, vice-prefeito e os deputados que trabalham pelo município. Criar essas fantasias de nomes que nunca apareceram aí, que não sabem nem o nome do distrito, não conhece a cidade, a sua cultura, o que ela significa, o que é que acontece, vem a eleição, arruma os votos, depois vai embora, nunca mais apareceu, como já fizeram várias vezes aí. Portanto, isso está errado. Meu apelo é que a gente se una. Eu não tenho problema nenhum. Aliás, quando o ex-prefeito, o Cléber Pavone era prefeito, ele me procurou e eu coloquei, sem nenhum pedido a ele, coloquei 1 bilhão para a saúde aí de Xeramobim. Imagina, eu coloquei fora da política, 2 anos atrás, para enfrentar a pandemia, coloquei para funcionamento da UPA. Portanto, é assim que eu trabalho. Eu acho que o correto era todo mundo, o prefeito reconhecer, que eu reconheço que ele é prefeito da cidade, e reconhecer que o deputado Guimarães foi o que iniciou, o que tratou, o que encaminhou, o que conversou com o governador. Não foi nenhum outro deputado que conversou com o governador sobre esse importante equipamento público de saúde de Xeramobim. Bom, deputado, também já circula aqui através das redes sociais desse terreno que vai ser doado pela prefeitura, que deve estar justamente ali próximo àquele complexo do Hospital Regional do Sertão Central. Inclusive, a dona Aldenora Machado publicou através das redes sociais que recebeu a ligação do empresário Luiz Girão, de que ele deve doar esse terreno, que deve se chamar aí, portanto, esse novo complexo deve levar o nome do ex-prefeito e médico Antônio Machado, importante aqui para o município de Xeramobim. O senhor já estava sabendo disso? E mais, sobre a vinda do Dr. Cabeto, que vai averiguar aí, portanto, esse terreno, essas instalações, deve visitar o município. O senhor está ciente disso? Vai acompanhar, mesmo que de Brasília? Como é que estão essas discussões? Vou acompanhar aqui de Brasília, evidentemente que eu não posso estar presente, mas estou acompanhando tudo. É uma homenagem mais do que merecida ao doutor Antônio Machado, foi prefeito dessa cidade. Dona Aldenora, que é nossa conterrânea, pessoa que tem prestado relevante serviço à nossa cidade, portanto é uma bela homenagem. E evidentemente o empresário que no passado, hoje já investiu fortemente no passado e no presente de Xeramobim, a doação desse terreno é muito importante e eu só quero comemorar. E comemorar a ida do secretário. O secretário está em Xeramobim por orientação e determinação do governador Camilo Santana, que é o governador, é quem tem a caneta. Portanto, essa construção política, ela é importante para a cidade, eu estou acompanhando, inclusive, hoje, foi adiada para amanhã, porque surgiu um compromisso do secretário em Fortaleza, mas dizer que nós vamos estar juntos. Eu aqui em Brasília, impedindo esse governo cruel, que está arrebentando com o país. As condições econômicas estão degradadas, as pessoas estão passando fome, estão passando necessidade. E esses deputados que aparecem aí votam com ele aqui em Brasília.
votam com ele aqui em Brasília, votaram a favor da privatização da Eletrobras, vão votar a favor da privatização dos Correios, foram eles que votaram a favor do teto de gasto para não ter recursos para o SUS. Portanto, é lamentável, a nossa cidade não merece isso, a nossa cidade precisa de união, de gente que efetivamente tenha compromisso com o povo desta cidade e com o desenvolvimento, e que se empenhe, se esforce para levar investimento. Cadê as emendas? Quem coloca emenda para Quixeramobim? Percebe? Então o meu compromisso é com a cidade, estou sempre à disposição. Não é porque o prefeito não vota no deputado Guimarães que eu vou deixar de ajudar essa cidade. Aliás, eu já ajudei a todos. Vamos fazer aqui um retrospecto. Quando o Edmilson era prefeito, ninguém ajudou mais a cidade do que eu. Minha Casa Minha Vida, saneamento da cidade, mais de 23 milhões de reais. Era empréstimo que o prefeito na época ia fazer, e nós retiramos isso do empréstimo e botamos ele no programa de aceleração do crescimento, o PAC da Dilma. Ajudei muito o prefeito Edmilson. Depois veio a gestão do Cirilo. Sem o Guimarães, não tinham construído essa adutora, né? Pedras Brancas, Quixeramobim, que aliás está desativada, não sei porquê. Qual é o problema que está havendo, né? Que deveria estar ativada. Também foi na gestão do ex-prefeito Cirilo Pimenta. Na época, agora, no prefeito Clébio Pavão, é claro que você tem os grandes investimentos do governo do Estado e tem os investimentos que o deputado aloca. Eu nunca deixei de colocar emendas para Quixeramobim. Portanto, eu vou continuar desse jeito, trabalhando por esta cidade, porque eu acho que essa cidade merece, e esse é o meu compromisso aqui em Brasília, meu caro Alexandre. Como é que estão as tratativas para a estrada que vai beneficiar a comunidade de Nenelândia, deputado? O senhor já informou de que as tratativas de licitação já começaram, né? Sai até o fim do ano? Exatamente. Essa estrada foi anunciada já por mim pelo governador Camilo Santana. O governador já determinou que a SOPA, a Superintendência de Obras Públicas, o time, os preparativos para a licitação, e é a nossa decisão e do governador que ela comece antes do final do ano. É uma estrada nova, era uma estrada que vai ser implantada, não tem nem como uma estrada pirraçada, não tem, é uma estrada que vai ser implantada, portanto exige um bom projeto, uma licitação, estrada cara, né, não é barata, né, são 26 quilômetros, está sendo feito, concluindo o projeto, a topografia, é uma decisão que está tomada e, aliás, eu vi esse dia alguém comentando que isso era conversa. Lembro da estrada que Quixeramobim Encantado, dizia a mesma coisa, aliás, teve gente que disse que se teve homem em Quixeramobim que disse que se a estrada saia vestia uma saia, nada contra quem disse vestir a saia, mas essa estrada é uma realidade, nós vamos fazer, aliás, tem uma outra também que estava nos planos e nós vamos fazer depois, que é a Nenelândia-Milhã, que é um pleito da cidade de Milhã também, importante, mas o meu compromisso, dito na Nenelândia, ao lado das lideranças políticas, dos meus amigos Quixeramobim, do Dr. Pedro Coelho, do Paulo Ferreira, do Neto Nogueira, da região, das lideranças do Cangati, quando nós fizemos a primeira reunião lá junto com o Milhã em Cangati, foi eu que fui lá para dizer, o governador autorizou o primeiro trecho da estrada. Portanto, nós vamos fazer com recursos do Estado e essa é uma realidade. É claro que demora, não é assim, você anuncia hoje, vai fazer amanhã. Precisa que as pessoas tenham um mínimo de sensibilidade e juízo para não ficar falando besteira. Ou seja, é outra obra importante que está para sair e eu quero concluir esse quarto mandato meu no próximo ano com essas conquistas consolidadas da minha cidade de Quixeramobim. Deputado, para a gente finalizar, na avaliação do senhor, como é que o senhor vê a importância de ter um deputado que conheça a cidade, que saiba da realidade do município, tenha certeza dos problemas, das dificuldades e também das possibilidades para enfrentar esse problema? E o senhor, mais do que ninguém, é daqui de Quixeramobim, conhece a nossa região e está por dentro e sempre participou das conquistas e desses importantes investimentos. Ter uma representatividade forte, isso ajuda bastante, não ajuda, deputado? Claro que ajuda muito você conhecer a cidade, os problemas da cidade e conhecer todas as lideranças que te apoiam e as que não te apoiam. Conhece todo mundo, eu conheço todo mundo, até porque sou daí. Eu nasci no Encantado, minha mãe continua morando lá, todo mundo sabe disso. Eu tenho cara, todo mundo sabe onde eu moro. Saí daí, me Encantado para sobreviver na vida, para lutar pela sobrevivência, e fui embora para Fortaleza com meus 14, 15 anos. Portanto, a primeira providência é a pessoa conhecer o lugar, Aristênio. E se for da cidade, melhor ainda, porque viveu as dificuldades do homem do sertão, da mulher do sertão, as dificuldades das gestões que passaram. A gente conhece tudo, né?
Eu sei muito bem o que é isso. Meu pai já foi hospitalizado na época da gestão do Cirilo, no Hospital Pontes Neto. Quantas vezes o doutor Rômulo Coelho não cuidou dele? Quanta gente conhece pormenores a situação de vida das pessoas do meu Xeramobim. É claro que eu não estou aí todo dia. Meu papel está em Brasília, meu papel está ao lado do Camilo, discutindo os grandes projetos de desenvolvimento do Estado. Meu papel está ao lado do Lula, enfim. Meu papel é estar trabalhando pelo Brasil, porque tem outro dado, né, Aristene? Eu não sou um deputado só do Ceará, sou deputado do Brasil. O Brasil espera muito. Eu sei da minha responsabilidade num momento importante como esse, e é com esse espírito de ajudar o povo de Xeramobim que eu quero continuar sendo deputado e trabalhando muito. E vamos fazer o que for possível para a gente levar essas conquistas para Xeramobim. E vão, todas elas vão acontecer. Você pode ter certeza que não é conversa fiada, não. Alguém que viveu, conhece, e pode perguntar ao governador Camilo Santana quem foi a pessoa que levou esse pleito no primeiro momento para ele. Falando um pouquinho também sobre esse cenário nacional, deputado, saiu uma nova pesquisa que traz o presidente Lula na pesquisa de intenção de voto. Se a eleição fosse hoje, ele estaria bem à frente do atual presidente Jair Bolsonaro. No final de semana nós tivemos mais um final de semana de manifestações contra o presidente, tem mais uma semana de CPI, mais denúncias aí de corrupção contra o presidente. Ontem, por exemplo, o UOL informa sobre a história das rachadinhas, enfim. Como é que o senhor tem analisado esse cenário político de desgaste do presidente Jair Bolsonaro? E digo mais, como é que têm sido os planos do partido do senhor, o Partido dos Trabalhadores, tendo em vista a boa pontuação do ex-presidente Lula para uma possível candidatura no ano que vem? Vejam, Aristênio, nossos ouvintes, telespectadores, o país está destruído em todos os sentidos. 15 milhões de pessoas desempregadas, 6 milhões de pessoas que estão no desalento e 19 milhões que não procuram mais emprego porque estão vivendo aí no meio das ruas por aí afora. Já ultrapassamos os 30 milhões, população da Argentina praticamente. A fome voltou aos lares brasileiros. Podem ir no sertão do Ceará, no sertão do Xeramobim. Eu vejo, quando eu vou na região do Encantado, as dificuldades que as famílias estão passando. Quem aguenta pagar um botijão de gás? Não é conversa eu ouvir dizer não. Eu vi a minha cunhada comprando um botijão de gás por R$115. Quem já se viu um negócio desse? Isso é uma crueldade. Por quê? Porque venderam o sistema, o gás no Brasil, estão desconstituindo a Petrobras, estão repassando para o consumidor. E agora, para completar, 530 mil pessoas mortas pela Covid-19, quando este governo genocida dizia que era uma gripezinha. E agora a CPI está descobrindo o submundo deste governo Bolsonaro. Tudo que você possa imaginar está acontecendo dentro dele. É por isso que eu digo que eu não sei se o Brasil aguenta Bolsonaro até o final de 2022. De qualquer maneira, as mobilizações indicam que a temperatura vai se elevar, a pressão vai se elevar e, portanto, o impeachment pode ser uma solução. Depende aí do grau de mobilização que teremos daqui até o final do mês. Segundo lugar, é claro que numa crise dessa, qual é o nome que sintetiza, que representa, que lidera o anti-bolsonarismo? É o Lula. Por 3 razões. Primeiro, pelo legado dele. Ninguém fez mais pelo Brasil do que o ex-presidente Lula. Olhem, observem, comparem os governos. 8 anos do Lula. Nós tínhamos pleno emprego, Bolsa Família, auxílio, tinha tudo que você possa imaginar. As pessoas compraram carro, compraram moto, compraram gado, compraram tudo porque tinha crédito na praça. As agências bancárias deixaram de ser agência para os ricos. Perdemos o sinal com o deputado? Perdemos o sinal com o deputado Zenóbio Guimarães. Ver se a gente consegue retomar aqui o sinal com o deputado para a gente continuar essa parte final aqui da nossa conversa, ao vivo, pela Rádio Canudos FM, pela Rádio Campo Maior, pela Sertão TV, pelas nossas plataformas digitais. No YouTube, no Facebook, muitas mensagens. Muito obrigado você que está nos acompanhando pelas plataformas digitais. Uma enorme audiência nesse momento, nessa conversa com o deputado federal Zenóbio Guimarães. A gente vai conseguir retornar o sinal com ele ao vivo, direto de Brasília, conversando ao vivo com o deputado Guimarães sobre a chegada desse importante investimento para o município de Xeramobim, a importância da sua luta para a chegada desse investimento
e também falando sobre o Senado Nacional. Deputado, perdemos um pouquinho aqui o sinal do senhor, mas já conseguimos retomar. O senhor pode continuar de onde a gente estava, por favor. Para concluir, Aristene, então, portanto, o Lula significa essa esperança. É a esperança de um novo país. É por isso que ele está tão forte. Não tem esse negócio de terceira via. Ele está disparado no Ceará. Portanto, nós temos que unir o país num momento como esse para enfrentar a crise e, ao mesmo tempo, propor saídas para que o país retome o crescimento, retome a governabilidade de um país que está sendo destruído por um governo irresponsável e incompetente como esse governo Bolsonaro. Aliás, os que votaram nele deveriam pedir desculpas ao país, porque nós nunca vimos. Eu acompanho o Brasil desde os tempos que eu não era nem deputado federal, desde os tempos de Sarney. Nunca vimos algo parecido, nunca vi algo parecido. É uma irresponsabilidade total. O pessoal fala assim, isso é um louco. Não tem mínimo de juízo, não sabe o que fazer com o país. Portanto, a nossa expectativa é que, passado esse período de luta e resistência para impedir essas reformas ultraliberais que estão retirando direitos do povo, nós precisamos unir o país com o Lula em 2022. Esse é o nosso desejo, esse é o meu diálogo que eu tenho com o governador Camilo Santana. E vamos fazer muito mais pelo Quixeramobim com o Lula presidente. Deputado, muito obrigado pelo tempo cedido para a gente conversar um pouquinho mais e fazer esses esclarecimentos importantes. Estamos aqui à inteira disposição, sempre que precisar é só nos chamar, para a gente falar sobre esses investimentos importantes, porque ganha Quixeramobim e ganha o Sertão Central. Muito obrigado e até a próxima. Muito obrigado, Aristene, obrigado, Quixeramobim. Um abraço a todos e a todas. Sempre ao lado do povo de Quixeramobim. Muito obrigado.